Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje daremos início ao nosso terceiro bimestre com o assunto Modernismo na Arte Brasileira. Então, antes de falarmos sobre o modernismo no Brasil, é importante falarmos um pouco sobre esse movimento artístico, que surgiu na Europa, tá certo? Então, gente, o modernismo ele se inicia na Europa, compreendendo os movimentos da última década do século XIX e os movimentos de vanguarda do início do século XX, que foram todos aqueles que vocês estudaram anteriormente, certo? Então, os movimentos modernistas, foram influenciados pelo contexto econômico, político, social e cultural de sua época, E nesse período, a Europa ela vivia um momento intenso de desenvolvimento industrial, caracterizado por avanços tecnológicos e pela visão de progresso desencadeada pela modernidade. Então, os artistas, no início dos movimentos de vanguarda, foram influenciados pelo clima de progresso e mudança, traçando processos de criação artística que propunham a ruptura, a quebra aí com o academicismo e a valorização das identidades expressivas. Vocês vão ver que no Brasil esse movimento modernista ele vai surgir no início do século XX e foi marcado, pela chegada de milhares de imigrantes estrangeiros e pelo progresso industrial. E além disso, vocês verão também um pouquinho sobre a Semana da Arte Moderna, no qual marcou as primeiras manifestações artísticas, que aconteceram na literatura com as produções de Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti de Pinchia, certo? Então, essas propostas, pioneiras traziam influência dos movimentos de vanguarda europeus, aliados ao desejo de se reconhecer e valorizar as raízes da cultura brasileira. E vai ser justamente, em um cenário que mistura o academicismo, ainda dominante nas expressões artísticas, e as exposições revolucionárias de Lazar Segal e Anita Malfatti, que iniciou esse movimento nas artes visuais que modificaria profundamente a história da arte brasileira. Então aqui já destaca, um pouquinho sobre o início do modernismo no Brasil, certo? Lembrando que desde o romantismo, no início do século XIX, artistas começaram a assumir um posicionamento crítico com relação aos padrões e às convenções acadêmicas. Lembrando, pessoal, que o romantismo ele foi um movimento que surgiu na Europa, que buscava mostrar a melancolia, o drama humano, e também exaltava o nacionalismo, exacerbado das nações europeias, certo? Então, iniciou-se, a partir desse momento, uma busca por novos sentidos para o fazer artístico e para a obra de arte. Enquanto o romantismo se caracterizou pela intensidade emocional, como já falei anteriormente, pela liberdade de expressão do artista, pelo nacionalismo e pela criação de cenas históricas, o realismo, que prevaleceu na segunda metade do século XIX, seguiu buscando a verdade no que se vê, no que é real. Não importando, nesse caso, se é belo ou feio, mas se é a realidade, o cotidiano, as questões sociais vistas como elas são. Além disso, tem o impressionismo, que foi o movimento que inaugurou a arte moderna, avançou mais ainda nesse processo de rompimento com a arte clássica, iniciando uma pesquisa sobre a luz e a cor, ou seja, os próprios elementos das artes visuais passaram a ser observados, ou melhor, a ser objetos de investigação artística. Então, vários pesquisadores se interessaram pelo estudo da cor e dos fenômenos luminosos e sua relação com a nossa percepção das cores. O impressionismo procurava retratar a influência da luz na percepção das cores. Vocês viram, que o impressionismo ele estava muito preocupado aí com essa percepção. E pós o impressionismo, surgem outros movimentos, certo? De vanguardas que também influenciaram diretamente no modernismo aqui no Brasil, tá certo? Então, aqui ele mostra, um exemplo de uma imagem
né, uma pintura impressionista, certo? Que se caracteriza pelos contornos indefinidos, pela pesquisa e valorização da luz e da cor, né? Então, o impressionismo ele revolucionou a concepção da pintura e abriu definitivamente as portas para os movimentos de vanguarda artística do fim do século XIX e início do século XX. Entre eles, os primeiros foram o expressionismo, o fauvismo, o cubismo e o dadaísmo, que foram movimentos que já vimos anteriormente. Então, os movimentos de vanguarda pretendiam romper com a forma de concepção artística acadêmica, não concebendo mais a arte como uma mera representação da realidade. Nesse caso, as vanguardas investiram na pesquisa dos elementos constituintes das artes visuais, como o ponto, a linha, a cor, a forma, entre outros elementos, valorizando dessa forma a liberdade de expressão do artista, certo? Então percebam, pessoal, que o modernismo, aqui no Brasil, ele vai ser totalmente influenciado, pelas vanguardas que surgiram lá na Europa. Então, aqui ele mostra, uma obra de Pablo Picasso, que vocês viram, que foi uma obra que iniciou o movimento cubista na Europa, certo? E essa obra ela é primordial para o estudo do modernismo na arte. Então, perceba, que a deformação das figuras humanas, a geometrização, que são uma das características do cubismo, além do rompimento com a perspectiva e o uso de referências, de máscaras de culturas africanas, fazem parte aí do cubismo, certo? Então, tudo isso causou espanto no público e marcou uma ruptura com a concepção sobre o espaço da pintura e das formas. Tá bom, gente? Então, aqui também ele coloca uma imagem, do expressionismo alemão, certo? No qual o vínculo com a representação fiel da realidade é rompida. E a forma como o artista cria sua pintura, com desproporções, deformações e uso particular da cor, expõe uma forte carga emocional, certo? Então foi nesse cenário artístico europeu que, influenciados por todas essas mudanças vanguardistas na concepção da arte, Lazar e Anita Malfatti criaram suas obras e trouxeram para o Brasil as primeiras exposições de artes visuais modernistas, certo? E tudo isso, gente, aconteceu naquele contexto da Primeira Guerra Mundial, certo? Então, no ano de 1913, o lituano Lazar realizou uma exposição de suas pinturas nas cidades de São Paulo e Campinas. E as obras de Chagall revelaram seu contato com as pinturas impressionistas e pós-impressionistas, mas também mostraram algumas características expressionistas. Sua exposição foi o primeiro contato direto entre a arte moderna e o público brasileiro. Então, percebam que a arte ela vai se modificar diante dos profundos acontecimentos que marcaram aí, portanto, o mundo moderno, certo? Então, os horrores da Primeira Guerra Mundial repercutiram de maneira bruta na obra de Chagall, que passou a criar pinturas que tratavam do sofrimento humano e das injustiças sociais, assumindo mais as características expressionistas que valorizavam a expressão de sentimentos, a deformação e desproporção das formas como maneira de exacerbar o caráter emocional. Então existe aí uma mistura de romantismo, realismo com o próprio expressionismo, que veio a partir do cubismo, quando ele fala aí na desproporção das formas como maneira de exacerbar o caráter emocional. Então, a partir de 1924, Chagall passa a viver em São Paulo e sua obra ganha temáticas brasileiras, certo? Observe aí que essa pintura ela apresenta cores mais escuras, formas distorcidas e desproporcionais que acentuam a expressão de desolação das figuras humanas, certo, gente? Além disso, podemos perceber, como o autor coloca aqui, que as deformações dos rostos aproximam-se da criação de máscaras e reforçam o conteúdo emocional do quadro, tá certo?
Então, além de Segal, né, tem Anita Malfatti, certo? Que estudou na Alemanha entre 1912 e 1914, onde entrou em contato com os movimentos de vanguarda modernistas europeus. E em 1917, né, a artista inaugurou uma exposição na cidade de São Paulo que provocou uma grande polêmica no meio artístico, né? As obras modernistas de Segal não causaram, né, tanta polêmica, pois para os críticos, artistas e público tratava-se de uma exposição de um artista estrangeiro. Já a mostra de Malfatti, né, repercutiu de modo significativo no contexto artístico daquela época e tornou-se um marco na história do modernismo no Brasil. Pois, se por um lado a artista recebeu severas críticas, por outro, as obras dela e as críticas recebidas provocaram a união de artistas que desejavam inovar a produção artística brasileira. Então, dito isto, podemos dizer que, após as exposições de Segal e Malfatti, diversos artistas se reuniram e começaram a fomentar a ideia de montar uma amostra de arte que pudesse trazer para o público brasileiro as criações mais inovadoras e atuais feitas no país naquela época, certo? E o desejo, né, de criar possibilidades estéticas se materializou na realização da Semana da Arte Moderna de 1922, no qual veremos na próxima aula, que vai marcar, né, a consolidação do modernismo aqui no Brasil e romper, né, posteriormente com o conservadorismo, certo? E com o academicismo estético das obras de arte naquela época. Tá certo, gente? Então, isso a gente vai estudar na próxima aula. Por enquanto é isso, tá? Bons estudos e até a próxima. Tchau.